Professor, no ensino-aprendizagem do componente História, é importante resgatar o princípio metodológico da atitude investigativa do aluno. Proporcionar que o aluno utilize em sala de aula as mesmas estratégias que um historiador usa ao investigar o passado. E nesse processo, construir o conhecimento junto com seu aluno. Vale ressaltar a importância da memória para o aprendizado, mas deixar claro que ela não pode ser o centro do processo de ensino-aprendizagem como era antigamente. As informações recebidas pelos alunos se transformam em estímulos para o cérebro e circulam pelo córtex antes de serem armazenadas ou descartadas. Se as informações encontrarem outro conteúdo relacionado ao aprendido anteriormente, ou se fizerem sentido prático para os alunos, serão armazenadas mais facilmente. O importante é encontrar um gancho para pendurar esse conhecimento e fixar aos já arquivados. Está aí a importância da aprendizagem significativa. Se aquele conteúdo não fizer sentido prático, se os alunos não conseguirem fazer a conexão com aquilo que já sabem, dificilmente será arquivado de forma sólida na memória de longo prazo. Objetos, documentos, imagens, receitas, filmes, reportagens de jornais, são recursos que você, professor, pode usar para provocar essa atitude investigativa. Até o próprio livro didático, muitas vezes o recurso que se tem em mãos, pode ser usado nesse sentido. O telefone, por exemplo. Peça para o aluno refletir. Como surgiu? Como funcionava? Como era usado? Quais modificações o telefone trouxe para a sociedade na época? Qual a evolução até os dias de hoje? Ao discutir, ao problematizar, ao perguntar e ser perguntado, você vai estimular o interesse do aluno pelo conteúdo e conseguir que ele aprenda mais. Quando se trabalha com questões mais políticas, esse processo fica um pouco mais difícil. Mas aí vai uma dica. Você pode usar um documento histórico. Por exemplo, em vez de começar uma discussão sobre a abolição da escravatura, você pode iniciar o tema apresentando a Lei do Ventre Livre, ou usar aquelas famosas pinturas de Debré. Ou ainda, uma crônica do Machado de Assis, que fala das transformações da sociedade brasileira naquele momento. Mesmo porque, professor, a história muitas vezes é protagonizada por grandes personagens, esquecendo de olhar para os demais personagens que também contribuíram para aquele acontecimento. Vale lembrar ainda que muitos heróis foram construídos depois do fato em si, depois da época em que viveram. Tiradentes, por exemplo, é um herói construído pela República. Durante o período do Brasil Imperial, ele era visto como um bandido que tentou promover uma revolta para tirar os portugueses do poder. Ele só foi resgatado como herói no final do século XIX e início do século XX. É fundamental levantar questões como essas em sala de aula, até para entender que as atitudes que as pessoas tomaram no passado são reflexos do momento em que viveram. Essa indagação dos vestígios do passado deve ser feita a partir do presente. Leituras, novas hipóteses, cruzamentos de informação permitem novas interpretações sobre fatos que pareciam consolidados. É importante mostrar aos alunos que a história não é estática, acabada. Ela é construída e reconstruída ao longo do tempo. Um processo instigante, impregnado de dilemas e contradições. Portanto, essa atitude investigatória transforma o aluno em protagonista do conhecimento e é essencial para atender e promover as competências gerais e do componente História da BNCC.